Já subi! Para cima dele, que vou eu! 10 adolescentes mortos. Como o ninho dos sonhos vira esse inferno? O metal retorcido é das placas que formavam as paredes e o teto do alojamento. O site do fabricante tem as fotos dos módulos construídos no centro de treinamento do Flamengo. São vários. Salas de conferência, refeitório, centro médico, como mostra esse vídeo do canal de TV do clube na internet. O módulo que queimou foi feito no começo da década para que os jogadores profissionais pudessem descansar entre um treino e outro. Lá, o apresentador Luciano Huck visitou as estrelas do time. Flagrou Ronaldinho Gaúcho tirando um cochilo. Por esse alojamento, passou jogadores consagrados, como por exemplo... Deu a qualidade das instalações. O que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando no puxadinho. Mas veja o que dizia, na época, o vice-presidente de patrimônio do clube. Logicamente está ainda muito aquém, mas enquanto a construção definitiva não fica pronta, a nossa previsão de inauguração agora no final do mês de novembro desse ano... Era 2012, mas 4 anos depois... O arranjo provisório para ser usado por adultos durante o dia virou alojamento noturno de adolescentes. E por causa do material usado na construção, essa diferença é muito importante. Esse tipo de estrutura em sanduíche, ele tem um limite de suportar calor. Então, enquanto é um princípio de incêndio e as pessoas estão acordadas para reagirem com rapidez, ok, ele ainda pode ser utilizado, no caso de um escritório, por exemplo. Com pessoas dormindo, como projetista, eu não especificaria esse material. O alojamento não era exatamente um container, era uma estrutura muito parecida com essa aqui, que é do mesmo fabricante. É pré-fabricada. As paredes são 2 placas de metal e dentro delas, formando um sanduíche, tem um material que é isolante térmico e acústico, uma espuma de poliuretano, um material que ficou conhecido em outra grande tragédia envolvendo jovens brasileiros. Na Boate Kiss, esse poliuretano agravou a tragédia. Essa espuma negra que se vê aqui entre as placas retorcidas nos destroços do alojamento. Ao queimar, o poliuretano libera muitas substâncias tóxicas. A pior delas é o gás cianeto. O gás cianeto é uma das substâncias mais tóxicas que nós conhecemos. Figura entre as 20 substâncias mais letais. Quando entra o cianeto no corpo, pela respiração, ele provoca uma asfixia química. O gás impede que os órgãos recebam oxigênio. A pessoa perde a orientação, desmaia e morre. Aí vi aquela fumaça, eu fechei o olho, eu chamei o Riquelme, gritei, Bolívia, 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 segue minha avó, Bolívia, vem, Bolívia, Bolívia. Samuel estava no quarto 5, quase em frente à porta. Segundo ele, o amigo Riquelmo, também chamado de Bolívia, não reagiu. Em vários trechos dos depoimentos dados pelos sobreviventes, eles relatam morosidade, dificuldade de acordar. Dizem que eles pareciam desmaiados e que, para acordar alguns, tiveram que dar tapas e gritar. Em poucos minutos, tudo vai arder. Mas por que os adolescentes não saem correndo? Eram atletas. Aquele container naquela dimensão, você não leva mais do que 5 segundos para atravessar e sair pela porta. Se não saíram é porque estavam incapacitados. Moacir Duarte é especialista em segurança. Nós estamos num laboratório que é usado para fazer queima controlada para observação das propriedades dos materiais. Nós temos ali uma placa de poliuretano e nós vamos submetê-la à chama e vamos observar o seu comportamento. A placa queima rápido, emitindo uma fumaça espessa. A gente percebe a emissão de fumaça e a continuação de chama. A empresa que montou o alojamento disse em nota hoje que o material usado era anti-chamas. O material anti-chama, ele se extingue 5 segundos após a retirada da fonte de calor. Em
Em todos os quartos tinha uma instalação de ar-condicionado muito parecida com essa. A estrutura original devia ser igual. Mas nos depoimentos prestados à polícia, um dos sobreviventes relatou que isso aqui tinha virado uma gambiarra num dos aparelhos. Segundo o depoimento, o aparelho instalado era menor do que o buraco e havia sido preenchido por pedaços de madeira, plástico bolha e espuma. Esse tipo de ar-condicionado, ele tem a parte do condensador fora do ambiente, que é a parte quente dele e a parte fria aqui. Então ele passa exatamente sobre o sanduíche de material isolante que nós temos aqui. Aqui nós temos um acabamento padrão, ó, de alumínio, que tem uma determinada resistência, uma característica de passagem de calor. Se não houvesse isso, ou você tiver a possibilidade da chama gerada aqui entrar em contato com o material que está dentro do sanduíche, o que vai acontecer é que se vai estabelecer uma queima semelhante a um forno de carvão, ou seja, uma queima com muito pouco ar. À medida em que você vai tendo a evolução da linha de queima para cima, você vai puxando ar pelas frestas e isso vai alimentando aquela combustão lenta até que você dê ar à chama, ou seja, quando ele chegar na extremidade da junção de placas, o próprio calor gerado começa a dilatar as frestas e o ar entra. Isso é visível nessas imagens da câmera de segurança. A fumaça escapa pelas frestas e, de repente, as chamas tomam conta. Quando os adolescentes começam a sair, há muita fumaça, mas não fogo. A gente vê muito nitidamente no início do filme, a primeira luz que aparece é alguém que acende, não é uma luz oscilante de chama. Acende a luz e o garoto chega na porta. Nesse momento já há uma chama no topo e o ambiente está totalmente tomado de fumaça. Mas provavelmente não existia chama aberta dentro do ambiente. Porque a chama a gente tem uma reação muito imediata. As pessoas em geral, quando você vê o fogo aberto, você se afasta. Então se ele voltou a dentro do ambiente é porque naquele exato instante ele não enxergava a chama aberta dentro do container. Naquela madrugada, havia 24 adolescentes no alojamento com capacidade para 36. Mais 2 adolescentes estavam em outro alojamento de alvenaria. Mas o único monitor de plantão estava na casa ao lado. Ele contou em depoimento à polícia que ouviu uma explosão e, ao sair, já encontrou tudo em chamas. Mas, de acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é preciso ter um monitor para cada 10 menores tutelados e que haja uma equipe noturna, acordada e atenta à movimentação. É preciso que ter um adulto ali, acordado e atento para poder atender às demandas individuais desses adolescentes e coletiva. Nós podemos imaginar que, se estivesse, talvez pudéssemos ter ali uma rota de fuga e minimizasse todo o incêndio que foi causado e os danos, especialmente aqueles que acabaram falecendo. Marcos Vinícius e o vigia Benedito Ferreira ainda conseguiram arrancar uma das janelas e salvar 3 adolescentes. Mas não havia um adulto lá dentro quando Felipe deu o alarme ao ver o aparelho de ar-condicionado pegar fogo. Os 3 que estavam no quarto 6, onde o fogo começou, se salvaram. Ao lado estavam Samuel Costa e Riquelmo, uma das vítimas fatais. Os 6 ocupantes do terceiro quarto também conseguiram sair. Ao lado do ar-condicionado, todos os quartos tinham uma janela. Ela abre, só que tem grades de metal. É de alumínio e a gente pode perceber que uma pessoa mais forte consegue até dobrar, até quebrar. Mas os adolescentes já estavam muito debilitados pela fumaça. A janela do quarto 3 foi arrancada pelo monitor e o vigia Ferreira. Por ela saíram Cauã, Francisco Diogo e Jonathan, já bastante ferido. No mesmo quarto estavam Átila Paixão e Vitor Isaías, que não conseguiram sair a tempo. No quarto ao lado, o único sobrevivente foi Pablo Juan. Quando foi acordado por Jorge, seu companheiro de quarto, já estava sem ar. Eles tentaram sair pela porta do quarto, mas ela estava emperrada, porque o calor já havia deformado a estrutura. Eles então foram para a janela. Esse adolescente conseguiu se espremer por entre as grades e escapar. Mas no quarto morreram Jorge Eduardo, Christian Ismério e Samuel Thomas Rosa. Não se sabe o que aconteceu no último quarto, o mais distante do início do fogo e da porta. Lá todos os ocupantes morreram. Jedson Santos, Bernardo Pizeta, Arthur Vinícius e Pablo Henrique. Em nenhum depoimento há relato de que algum alarme tenha soado. Nós perguntamos ao Corpo de Bombeiros por que, depois de tantas inspeções ao longo de 9 anos,
Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que em 2018 foram realizadas 3 vistorias no local. Nessas ocasiões, não foram constatados riscos que justificassem legalmente a interdição imediata do espaço. Mas essa vistoria, segundo os bombeiros, é realizada com base no projeto de segurança apresentado pelo clube. E a estrutura provisória não constava no projeto e, portanto, não foi identificada nas áreas vistoriadas. Ou seja, esse alojamento nunca foi vistoriado. O Corpo de Bombeiros do Rio também diz que não cabe a ele determinar o número de portas e o tamanho de janelas da edificação. Não é um domicílio. Domicílio é a minha casa. Na minha casa eu decido quantas portas tem, janela, se eu vou entrar pela janela, não é problema de ninguém. Agora, num ambiente que pertence a uma empresa que abriga terceiros sob regime de contrato e responsabilidade com os pais, é semelhante a um hotel. A prefeitura diz que no local do alojamento deveria haver um estacionamento e que multou o Flamengo 31 vezes desde outubro de 2017. Mas o diretor executivo do Flamengo ontem mostrou que o alojamento tinha registro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, emitido em maio do ano passado. A prefeitura diz que o documento não exime o clube de ter as outras certidões, mas não respondeu se fez alguma inspeção no local para ver as condições do alojamento. Uma série de entidades públicas e o próprio Flamengo poderiam ter tomado ações diferentes. E a tragédia poderia ter sido evitada. Não foi. O futebol aceita que 2 times